Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Um versículo tão pequeno, mas que nos traz uma grandiosidade tremenda a respeito da onipotência do nosso Deus. No hebraico, a primeira parte desse versículo é Bereshit bara Elohim, isto é, no princípio criou Deus. Criou aqui do verbo hebraico quer dizer bara ou bará. E este verbo, ele nos traz a indicação de trazer à existência, fazer do nada, fazer existir sem matéria-prima. E é interessante observar que o homem, para trazer alguma coisa à existência, ele precisa de uma matéria-prima para que isso aconteça. Por exemplo, essa roupa que eu visto, a roupa que você se veste, ela não foi criada do nada. Ela teve uma matéria-prima. O tecido que ela é formada foi a matéria-prima para formar as vestes que eu e você estamos vestidos. Mas Deus, ele não depende da matéria-prima para fazer as coisas acontecer. Quando ele quer, ele faz da matéria-prima, o caso do homem que fez do pó da terra. Mas no princípio de tudo, a Bíblia diz que Deus bara ou bará, criou do nada, trouxe à existência daquilo que não existe, os céus e a terra. Deus, ele é especialista em trazer à existência aquilo que não existe do nada. Ora, eu quero dizer uma palavra de Deus para você. Creia que Deus, ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Mas ainda que a situação esteja perdida, ainda que não haja mais uma base, uma sustentação, um vestígio para a vitória chegar, Deus não precisa disso. Deus não depende das circunstâncias. Não. Deus cria as circunstâncias para assim efetuar o seu querer e a sua vontade. Eu me lembro no capítulo 9 do Evangelho, segundo escreveu João, a Bíblia diz que havia ali um homem que era cego de nascença. Aquele homem estava mendigando ali e diz a palavra que quando Jesus passa com seus discípulos, a pergunta foi: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que esse nascesse cego? Aí Jesus responde: ele nasceu cego não foi por causa de pecado, mas foi para que a glória de Deus, as obras de Deus se manifeste na vida dele. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos daquele homem. Por dois motivos Jesus fez aquilo. E o primeiro é, exegeticamente falando, é que Jesus estava na criação. João, no capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio era o verbo. Esse princípio aí é o mesmo princípio de Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. E o verbo é o Cristo encarnado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. O que é que eu quero dizer com isso? É que Jesus, o verbo que estava lá no princípio do Gênesis, na criação do homem, ele sabia a matéria-prima que foi feita ao homem, o barro. Jesus cospe na terra, faz de lama, faz lodo com a matéria-prima que foi feita ao homem e coloca no lugar que deveria estar os olhos daquele homem, o globo ocular. Como ele era cego de nascença, ele não tinha o globo ocular nos seus olhos. Jesus foi lá e colocou no lugar. Jesus ali usou a matéria-prima, mas ele usou da matéria-prima para trazer à existência o que não existia, que era o globo ocular daquele homem. Deus é especialista em trazer existência ou em trazer à existência aquilo que não existe. Segura essa palavra. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.